Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física, do ensino médio, hoje fazendo exercícios relativos à primeira lei de Newton, princípio da inércia, ok? Mas isso daqui a pouco. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do ensino médio. Estamos no módulo 7, os princípios fundamentais da dinâmica, e hoje na aula número 2 vamos executar exercícios sobre o princípio da inércia, primeira lei de Newton. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e que também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Exercício número 1, que diz assim: uma partícula A está livre da ação de forças, enquanto outra partícula B está sujeita a duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. É correto afirmar que as partículas estão em repouso? Então, vamos ver, analisar a questão, não é isso? Então, que está dizendo que uma partícula está livre da ação de forças, não tem nenhuma força atuando nela. É isso que ela está dizendo. Enquanto outra partícula B está sujeita a duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. É correto afirmar que as partículas estão em repouso? Não, porque elas podem, digamos assim, estar em movimento retilíneo e uniforme, conforme estudamos na aula passada, pela primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Então, apesar de não ter força, ela pode estar em movimento, não necessariamente em repouso. Então, não, pois no caso temos duas partículas isoladas, e de acordo com o princípio da inércia, como eu falei, as partículas ou estão em repouso ou realizam movimento retilíneo e uniforme, como pode ser o caso aqui. Tranquilo? Então vejamos a número 2, exercício número 2. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial inercial. É necessária a aplicação de uma força para tirá-lo do estado de repouso? Lógico que sim, Ou seja, está dizendo que está em repouso. E como a gente estudou, quem provoca um determinado movimento, a partir do instante em que um ponto material, um objeto, um corpo, esteja em repouso, alterando aquele estado de repouso, é através da aplicação de uma força. Então, sim, tem que ser aplicada uma força. Então, sim, a força aplicada ao ponto é a causa da variação de sua velocidade, tá? Como estudamos, beleza? Vamos para o terceiro. São exercícios interessantes e conceituais, como a gente mostrou na semana passada, já que essa parte que a gente está estudando, ela envolve muito conceito, Então é importante a gente estar firme nesses conceitos. Então vamos lá. É necessária a aplicação de uma força para manter um ponto material em movimento retilíneo uniforme? Logicamente que não, Se ele está em movimento retilíneo uniforme, o que acontece? Acontece que a sua velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a sua aceleração é nula, Não há variação de velocidade. Se não há variação de velocidade, a aceleração é nula, por conseguinte, a força também é nula. Então, não. A força, quando não equilibrada, produz no ponto material variação de velocidade, que não é o caso aqui. E se há variação de velocidade, o movimento não é retilíneo uniforme, e sim movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Vamos para o exercício número 4. Observe a tirinha abaixo. Comente o que ocorreu com o menino utilizando o conceito de inércia. Então, primeira figura, tá o menininho ali, num carrinho, e um cachorrinho, que estaria, para puxar o carrinho, tá? Então, tá tudo tranquilo até então, quando o cachorrinho, de repente, se assustou, algo aconteceu,
ele sai em disparada. E olha o que acontece com o garoto, né? Ele estava em estado de repouso, né, com relação à terra, e naquele instante que o cachorro dispara, né, ele tende, né, digamos assim, a se manter em repouso, né, por conta do princípio da inércia, da primeira lei de Newton. Né? Então ele tem uma tendência de ser jogado para trás para tentar se manter, né, no repouso, que é a lei da inércia nos informa. Tá? E aí, logicamente, o encosto do carrinho, como a gente viu, vai fazer com que ele, né, empurre ele para frente para ele adquirir a velocidade, né, que o cachorro está puxando o carrinho. Então vejamos novamente aí. Quando o cão entra em movimento, o menino, em repouso em relação ao solo, como eu falei, tende por inércia a permanecer em repouso. Note que em relação ao carrinho, o menino é atirado para trás, né? Como a gente comentou. Né? E aí o próprio carrinho, né, o encosto do carrinho vai agir, né, com a força nas costas do menino para que ele saia daquele estado de repouso e assuma também, né, a velocidade que o carrinho vai estar realizando. Tá bom? Então, conceito claro aqui da primeira lei de Newton. O exercício número 5. Nas figuras abaixo, 1, 2 e 3, as forças que agem sobre as partículas têm todas o mesmo módulo. As partículas estão todas em movimento. Detalhe aqui, tá? Não estão em repouso. Todas estão em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo e uniforme? Então vamos ver. Figura 1 só tem uma força agindo em A, né, no sentido da esquerda para a direita. Consequentemente, né, tem uma força resultante aqui, não é isso? Então, se tem a força resultante, a gente deduz que não é um movimento retilíneo uniforme. Já na figura 2, tem duas forças, né, agindo na mesma direção em sentidos contrários. Como ele informou que o módulo é o mesmo, né, e também que todas as figuras, né, todas as situações aqui têm movimento, aqui a força resultante é nula, né? Força resultante é nula, já que os módulos são iguais em sentidos contrários. Então, como está em movimento, a única forma de estar em movimento é através do movimento retilíneo e uniforme. Então, essa letra B está em conformidade aqui com a questão. A letra C, nós temos aqui, né, duas forças com o mesmo módulo e direções e sentidos, né, perpendiculares. Então, já estudamos lá, né, que essa soma do vetor de vetor vai ter a resultante aqui, né, na diagonal, né? No caso, na diagonal. Consequentemente, temos uma força, temos uma aceleração e temos uma velocidade variando. Tá? Então, aqui não é movimento retilíneo uniforme. Então, vejamos aqui a solução. As figuras 1 e 3 possuem força resultante, como eu falei, constante e diferente de zero. Logo, encontram-se em movimento retilíneo uniformemente variado, MRV. A figura 2 possui força resultante igual a zero. Como eu falei, como está em movimento, este é movimento retilíneo e uniforme, o MRU. Tranquilo? Vamos a mais um exercício, número 6. Um objeto encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. Então, é importante, como eu costumo sempre falar, estar atentos aos detalhes dos enunciados, né? Ainda mais quando a gente vê assim, enunciado grande, né? Então, tem situações aqui que a gente precisa estar atento. Primeiro, o objeto encontra-se em repouso, está em repouso, num plano horizontal perfeitamente liso. Isso, quando tem esse tipo de termo, a gente já associa que desconsidera o atrito, né? Perfeitamente, logicamente, que aqui é teórico, né? Então, vamos considerar que a força de atrito não vai estar agindo nesse processo. Então, vamos seguir em frente. No instante t0, uma força horizontal do módulo constante é aplicado ao objeto. Então, ele estava em repouso, em t0, uma força, né,
horizontal de módulo constante é aplicado nesse corpo. Sob a ação dessa força, o objeto é acelerado, né? Ele adquire um movimento. E no instante posterior, t, de t0 até t, a força está agindo. Em t, quando a velocidade do objeto é v, a força é retirada. Após o instante t, o objeto, o que acontece com ele? Então, a gente tem que ter em mente essa informação aqui, ó, perfeitamente liso. Isso aqui que muda toda a figura, tá? Então, vamos lá. Para imediatamente? Não. Já, até porque, né, é perfeitamente liso, não tem atrito, a força deixou de agir, o objeto vai continuar em movimento. Letra B, adquire movimento acelerado? Logicamente que não, que eu retirei a força. A partir do momento que eu tirei a força, né, a aceleração é nula. Né? Prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v. Correto? É essa aqui, considerando, né, a premissa de não ter o atrito. Então, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme com a velocidade que ele se encontrava, que vai ser uma velocidade constante a partir de então. E qual das afirmações acima é correta? Então, a letra C. Então, vamos ver o detalhamento. Como a superfície horizontal é perfeitamente lisa, vamos desconsiderar a força de atrito. Então, como o objeto possui velocidade após a retirada da força, ele vai apresentar MRU, movimento retilíneo uniforme. E ele não vai parar porque o atrito não vai existir. Tranquilo? Beleza? Vamos para o exercício número 7 da VUNESP. Enuncia a lei física a qual o herói da tirinha se refere. Vamos ver. Então temos aqui, odeio aprender física no ônibus. Aí vem aqui um barulho, né, que é como se fosse a freada do ônibus, como aconteceu. E ele, principalmente, inércia, né, que é justamente o que aconteceu aqui. Né? O fato da freada brusca, né, as pessoas, né, se amontoar ali na frente do ônibus, mostra, né, o exemplo, né, típico do momento do princípio da inércia, né, que ele tende a manter, né, os corpos, né, naquele estado que ele se encontrava. Ou seja, o ônibus estava andando e, logicamente, que as pessoas ali estavam na mesma velocidade do ônibus, faziam parte ali do referencial que é o ônibus ali com relação à Terra. A partir do momento que o ônibus deu aquela freada brusca, a primeira lei de Newton, né, ela mostra que, pela inércia, tende a manter né, os movimentos, né, que os corpos se encontravam anteriormente. Então, as pessoas são impulsionadas para frente pelo princípio da inércia. Beleza? Então, a lei física a qual o herói da tirinha se refere é a lei da inércia, a primeira lei de Newton, como eu falei. Ou seja, um corpo em repouso tende a ficar em repouso, ou em MRU, caso nenhuma força seja aplicada a este. Então, essa é a tendência da primeira lei de Newton. Vamos para o exercício número 8. Observe as fotos abaixo. Quando o papel é rapidamente removido, o corpo não acompanha o movimento do papel e cai dentro do copo. Comente por que isso acontece. Então, vejamos. Então, temos o copo, tem o papel que está segurando ali o dado, né? Como ele puxa com rapidez, o que acontece? O dado não acompanha o papel, e sim, ele tende a ficar na mesma posição, e como deixou de existir, né, a força normal do papel que impulsiona, né, o dado para cima no primeiro momento, ele, em queda livre, ele cai dentro do copo. Beleza? Aqui também, né, a explicação é que com esse fato, né, a força de atrito não foi suficiente, né, para fazer com que o corpo permanecesse no papel. Tá? Então, esse também é uma justificativa. Então, por causa da inércia da primeira lei de Newton, que faz com que um corpo tenha a tendência em permanecer em repouso, ele estava parado, a tendência natural é essa. Neste caso, o dado, se não tiver nenhuma força de atrito, né, suficiente para movê-lo, ele, né, vai cair dentro do copo. Ok?
Então, para este caso, quando o papel é puxado rapidamente, o dado permanece em repouso, pois a força de atrito gerada ao puxar o papel foi insuficiente para movê-lo. Então, como o papel foi retirado, não existe mais a normal que age no dado, né, para ele se manter ali no papel, ele vai cair em queda livre dentro do copo, como eu já havia informado. Número 9. Os encostos de cabeça estão presentes na maioria dos veículos atuais, uma vez que existe uma grande possibilidade de que os ocupantes de um veículo fraturem seus pescoços no caso de uma colisão na traseira do automóvel. O princípio físico capaz de explicar a necessidade dos encostos de cabeça é o A, né? É tranquilo esse, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, lei da ação e reação, teorema do impulso, equilíbrio de força. Logicamente, que é a primeira lei de Newton, tá bom? Então vejamos. Letra A, primeira lei de Newton. Os encostos de cabeça são necessários devido à tendência que a cabeça dos ocupantes tendem de permanecer em repouso quando ocorrem colisões traseiras, por exemplo. Tá? E para a gente fechar, né, o exercício número 10. A maioria das máquinas de lavar tem a função centrífuga, usada para promover a secagem parcial das roupas. O princípio físico que explica corretamente o funcionamento do processo de centrifugação é o força centrífuga? Não. Princípio da inércia? Sim. Rotação? Não. Translação? Não. Torque? Não. Então, é o princípio da inércia mais uma vez, né? Então, vejamos. Resposta aí da última questão. Letra B, princípio da inércia. Durante o processo de centrifugação, o líquido contido no interior das máquinas de lavar é expelido graças à sua inércia, uma vez que, para que se mantenha o seu movimento de rotação, uma força centrípeta age no líquido em direção ao centro da máquina, de modo que a inércia do líquido opõe-se a essa força e, consequentemente, à secagem. Tá bom? Uma explicação física que muitos, né, fazem uso, né, das máquinas de lavar, mas não tem ideia, né, de como funciona o processo. Né? A física realmente explica tudo o que acontece na natureza. É uma verdade. Ok, pessoal? Com isso, a gente fecha, né, o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, né? E também deixe o seu like, acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Compartilhe, né, esse vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo. Até lá então.